Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, seja bem-vindo a mais um episódio do Café em Prosa Podcast. Esse que é o podcast voltado aí para o setor de cafés especiais. E a gente traz aqui nos nossos podcasts semanalmente, né, as personalidades que fazem parte desse setor aí de cafés especiais, né, baristas, cafeicultores, especialistas, né, representantes de instituições e, enfim, todas as pessoas que fazem aí esse setor maravilhoso que é o setor de cafés especiais. Lembrando, antes da gente dar início aqui ao nosso episódio de hoje, que o site Notícias Agrícolas está comemorando 25 anos de história. São 3 anos aí que a gente chega ao podcast Café em Prosa, né? Foi o primeiro podcast aqui do site Notícias Agrícolas. Então a gente fica muito feliz de estar comemorando aí essas datas comemorativas com vocês. Afinal de contas, são vocês que fazem tudo isso acontecer. Então a gente sempre pede para vocês seguirem as nossas redes sociais, né? Quem acompanhou o episódio no YouTube, se lembrar de dar o like, ativar o sininho para receber as notificações e assinar o canal oficial aqui do Notícias Agrícolas no Facebook. Agora sim, fazendo as apresentações, como sempre, estou aqui com a minha colega Virgínia Alves. Olá, Erickson. Olá para todo mundo que acompanha o nosso Café em Prosa Podcast. E hoje nossa parada vai ser num lugar bem legal, viu, Erickson? Vai ser uma das regiões mais importantes da produção de café do Brasil. A gente tem lá o maior município produtor de café arábica e nós vamos para Patrocínio, Minas Gerais, no Cerrado Mineiro. E só para a gente entender um pouquinho, né? É uma área de café com muita qualidade, alto nível tecnológico e, claro, se tem café, tem boas histórias, né, Erickson? Com certeza. Para conversar com a gente hoje, eu estou aqui então com o Juliano Tarabal, ele que é um grande amigo do Notícias Agrícolas, ele é superintendente da Federação de Cafeicultores do Cerrado Mineiro. Juliano, obrigada por aceitar nosso convite, seja bem-vindo ao Café em Prosa, meu querido. Virgínia, muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer bater esse papo com você e o Erickson. Então é isso, vamos falar de café, vamos falar de Cerrado Mineiro, que é o que a gente gosta e que a gente vive aqui 24 horas por dia, né? Bom, se tem café, Minas Gerais tem uma prosa longa aí para a gente fazer. É verdade. Bom, Juliano, acho que a primeira coisa que eu gostaria de saber, né, de você é que se a gente for em qualquer mercado aqui em Campinas ou em qualquer lugarzinho que tenha um café, tem 2 lugares que a gente vai encontrar, assim, maior disponibilidade de café. Sul de Minas, né, porque a gente está bem próximo, e o Cerrado Mineiro. Você acha, aí o que eu quero saber de você, só a logística, só a proximidade explica a quantidade de café que a gente tem aqui em Campinas, em qualquer mercado? Ou tem algo além, né? O Cerrado Mineiro realmente ele tem uma proporção que foge à consciência de quem está numa cidade como Campinas, por exemplo. Como é que a gente explica essa quantidade de cafés que a gente tem disponível aí do Cerrado Mineiro, até mesmo em lugares que estão relativamente distantes aí de vocês? Já começamos bem, Erickson, porque você está colocando essa expressão, né, esse posicionamento que o Cerrado Mineiro já tem mesmo no mercado interno, no mercado brasileiro. Então, sem dúvida, a logística é um fator que favorece, né? Nós também estamos próximos aqui a São Paulo, mas você citou 2 regiões, né? O Cerrado Mineiro e o Sul de Minas, que são 2 das regiões brasileiras mais reconhecidas no mercado brasileiro e no mercado internacional. O Cerrado Mineiro é uma origem protegida, né? Já é uma região que possui indicação geográfica desde 2005, quando obteve a indicação de procedência, e a denominação de origem no ano de 2013. Então, já é um território demarcado, uma origem que tem uma marca registrada, não só no Brasil, como no mercado americano, na Ásia e também na Europa, né, onde se consome café. A gente tem esse registro dessa marca, faz essa promoção. E o Sul de Minas, apesar de não ter uma marca, de não ser uma indicação geográfica, também tem o reconhecimento popular, né, o reconhecimento do mercado, porque é uma região
bastante tradicional na cafeicultura, no consumo de café, e por estar também próximo a esse grande mercado consumidor brasileiro, que é o estado de São Paulo, né? Então, tanto a logística quanto principalmente o reconhecimento dessas regiões já é algo notório hoje no Brasil e no mercado internacional também, são as duas regiões mais reconhecidas. E Juliano, sabe que eu queria que você contasse um pouquinho para a gente? Eu ia falar justamente nisso, nesse trabalho forte que vocês fazem de denominação de origem, vocês frisam bastante isso, né, na federação. Então, eu queria entender como é que a federação começou os trabalhos aí no Cerrado Mineiro, e como que começou esse processo de denominação de origem? Por que vocês levam... vocês estão sempre falando disso, é uma pauta muito forte para vocês. Eu queria entender a importância disso para o produtor, para a produção de café aí na região, pode ser? Perfeito, excelente. Virginia, essa história, eu diria que a federação ela nasceu com esse objetivo de promover a região, de promover a marca Cerrado Mineiro, na época Café do Cerrado. Então, isso faz parte do DNA da entidade. Isso lá nos idos de 92, 1992, nasce o Conselho de Associações de Cafeicultores do Cerrado, naquela época se chamava CACER. Aí, em 2009, nós reposicionamos para a Federação dos Cafeicultores do Cerrado, para poder até facilitar a questão de comunicação, dar uma abrangência maior para a entidade dentro da região e fora também. E lá nessa época, em 92, então esse ano são 30 anos, a federação faz 30 anos em junho, a gente, os líderes daquela época começaram esse movimento de criar uma marca para a região. Então, criou a marca Café do Cerrado. Essa marca começou a ser veiculada, promovida, a ser colocada nas sacarias, as sacarias de café que já eram comercializadas na época, começou a se explorar essa marca, e aí a marca foi ganhando reconhecimento, foi ganhando notoriedade. O prêmio Ernesto Willi, que na época era Prêmio Willi de Qualidade do Café, que também começou mais ou menos nessa época, aí, 92, 93, os primeiros prêmios Willi de qualidade para expresso foram produtores do Cerrado que ganharam esse prêmio. Então, isso também ajudou a impulsionar a promoção da região. Aí, lá por volta de 1995, 96, a liderança da época, o nosso presidente na época era o Agnaldo José de Lima, que hoje é diretor da ABIX, Associação de Solúvel. Ele teve alguns contatos com pessoas que já tinham conhecimento em torno de indicação geográfica proveniente da Europa. Porque na Europa essa história já é um pouco mais antiga, Na Europa é onde nasceu a denominação de origem, com o vinho do Porto, e a DO do vinho do Porto, depois nasceram as DOs da Itália, aí na França eles chamam de appellation contrôlée. Então começou a se entender, a se estudar como que esses mercados, esses produtos, os vinhos, queijos, presuntos europeus, obtinham o registro de proteção, de criação da sua identidade regional. E aí o INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, criou o marco legal da indicação geográfica. O que é isso? Ele criou essa portaria na época, essa lei, que a partir de então, de 1997, passaria a se reconhecer territórios devidamente demarcados para a produção de determinados produtos aqui no Brasil. E o Cerrado Mineiro soube dessa história, montamos um processo. Para você criar uma indicação geográfica, é necessário você fazer um estudo dessa região. Então, primeiro, qual é o território que se pretende demarcar? Então, ficou definido 55 municípios aqui dessa área que hoje é reconhecida como Cerrado Mineiro. Determinou-se também o tipo de solo, as características climáticas, que aqui a gente tem uma temperatura média de 22 graus Celsius, o tipo de solo, que aqui é um latossolo que a gente tem, que é um solo mais intemperizado, um solo mais antigo, que é uma classe de solo que predomina em toda a extensão do Cerrado Mineiro, e também fez um levantamento
de notícias, de informações que já haviam sido publicadas sobre o café da região do Cerrado Mineiro, para se comprovar a notoriedade desse café, né, a fama desse café. É um primeiro passo importante para me criar uma indicação geográfica. Eu tenho que comprovar que esse território tem fama por produzir determinado produto. E como já havia naquela época um trabalho de comunicação, né, de promoção desse território, também foi possível de se comprovar que o Cerrado estava se destacando como uma nova fronteira agrícola para café, como uma região emergente, aí surgindo no território brasileiro para a produção de cafés de alta qualidade. Então, dessa forma nasceu, né, o depósito desse pedido de indicação geográfica, que demorou muito para ser avaliado, porque o INPI não tinha referências ainda para café, né? Então, o Vale dos Vinhedos, que é uma região de vinho, né, no sul do Brasil, conseguiu seu registro de indicação de procedência primeiro para o Cerrado Mineiro, em 2002, e o nosso registro foi aprovado em 2005. Então, foi a primeira região para café no Brasil a ter o registro de indicação geográfica e a segunda entre todos os territórios, só ficando atrás aí do vinho, porque o vinho já haviam registros para eles estudarem na Europa e assim se guiarem para fazer o registro do Vale dos Vinhedos. Então, dessa forma nasceu então esse foco para buscar a indicação geográfica, porque é uma chancela que protege, né, demarca o território e serve de proteção e promoção, valorização da cultura, da tradição, do saber fazer, da qualidade, né? Então, toda a tradição e a cultura que essa região possui, né? E, obviamente, a qualidade do produto, né? E essa busca, né, que sempre foi uma obsessão da região, que é chegar até o consumidor, né? A gente quer que o consumidor conheça, saiba de onde veio o café, e, por isso, a gente precisa ter esses registros para poder dar essa garantia para o comprador e para os consumidores. Então, Juliano, é interessante, né, conhecer um pouquinho mais da história, né, de como que foi fundada, né, a instituição, né, como que funciona essa denominação de origem aí do Cerrado Mineiro, porque tanto eu quanto a Virgínia, quando a gente começou aqui o podcast, a gente acabou virando um degustador júnior aí de cafés, né, a gente vai aprendendo e tal. E a sensação que eu tenho, ainda não querendo comparar o sul de Minas com o Cerrado, que a gente gosta dos dois, né? Mas como é o que a gente acaba tendo mais contato, né, aqui na nossa cidade, o que eu sinto dos cafés do sul de Minas é aquele café bom para tomar de manhã, porque ele é um café mais tranquilinho, mais suave e tal. É bom você acordar de manhã e tomar um café tranquilo. E à tarde, que é aquele momento que você precisa ter uma agitação maior, às vezes aqui na nossa redação precisa ter um ápice de criatividade e tal, né? Dá aquele gás da tarde. Aí acho que o Cerrado Mineiro ele funciona bem porque ele é um café que provoca bastante. Eu vejo muito, eu sinto muito gostos cítricos, acidez, enfim. Essa minha análise de degustador júnior tá mais ou menos próximo do que você costuma ouvir, né, dos cafés aí da sua região, ou ainda preciso treinar muito? O que você pode dizer dos cafés do Cerrado Mineiro? Érico, você está no caminho certo, viu? De fato, assim, e é muito interessante isso, né? Para mim, como profissional da cadeia café, é fantástico quando o consumidor consegue distinguir um café de uma região de outra região, porque absolutamente eles são diferentes. Eles são diferentes, desde que, é claro, tenha a qualidade do produto. Você, à medida que você vai testando, né, e comparando, você vai conseguindo encontrar as diferenças de cada um. Então, o café do Cerrado Mineiro, ele sim é um café que tem uma acidez cítrica, que lembra a laranja, né? Então, é uma acidez que ela não é uma acidez que desagrada, né? Assim, é uma acidez agradável, é uma acidez que não agride o paladar. Então, é uma acidez balanceada. Uma outra característica do café do Cerrado Mineiro é a doçura. Tem uma doçura muito protuberante,
né, puxando aí para caramelo e chocolate, o que é algo que agrada muito o paladar do consumidor em geral. O consumidor em geral de café, ele sempre tem ali na sua memória olfativa, né, na sua memória sensorial, o gosto de café, um gosto de caramelo. E essa questão da memória sensorial é muito do que forma o paladar do consumidor, né? Porque, afinal de contas, para você gostar de alguma coisa, a sua memória que carrega essa lembrança. O nosso café também tem o retrogosto, né? Um aftertaste prolongado, que é aquele gostinho de quero mais, né? Quando você toma o café, ele perdura na boca por mais tempo. Então, esse conjunto de características que eu coloquei, né? Corpo, doçura, acidez cítrica, aftertaste prolongado, é o que dá essa força que você falou aí, uma bebida encorpada, presente, que destaca muito, né? Que assim, é um café muito característico, né? Quem consome café, quem se aprofunda, consegue distinguir um café do Cerrado Mineiro com facilidade. É um café fácil de beber, que agrada os paladares, afinal de contas, estamos presentes aí, é o café que tem mais presença no blend da Nespresso, né? Do mundo inteiro, a origem que mais fornece café para Nespresso é o Cerrado Mineiro, e a Ilha Café também, né? As duas das maiores players do mercado de café expresso, o Cerrado é o maior fornecedor. E o sul de Minas tem essas características, como você falou, ele tem uma acidez um pouco mais elevada e um corpo um pouco menor do que o nosso café. Então, são características distintas, para paladares distintos, mas que o legal mesmo é você provar de todos, né? Vamos dizer, a gente ter essa liberdade de consumir, de variar o nosso paladar, exatamente para aumentar a nossa memória sensorial. E, Juliana, quando a gente fala na produção de arábica no Cerrado, a gente está falando de uma área com grandes propriedades, né? Esse é um diferencial que é muito forte também quando a gente faz essa comparação com o sul de Minas. De um nível tecnológico assim altíssimo. Inclusive, eu fiz recentemente, eu concluí na semana passada um curso com a Fundação Pro Café, e o Alisson, ele é bem enfático, ele falou, é a região que ele acha que tem assim, o maior nível tecnológico, os produtores realmente investem bastante, vão atrás de se atualizar, enfim, e tudo isso acaba resultando nesse café que você está apresentando para a gente, e o Alisson também, ele é bem categórico ao afirmar que é impossível você provar um café do Cerrado Mineiro que seja ruim, que normalmente todo mundo consegue fazer um café de excelência. O que eu quero te perguntar é o seguinte, qual que é o segredo da produção no café do Cerrado Mineiro? É isso mesmo? É tecnologia aplicada que o produtor usa? O clima, de certa forma, ele ajuda? O que você acha? Qual que é o segredo que vocês têm aí? Virgínia, muito legal. A gente saiu da bebida e agora tendo a possibilidade de aprofundar no que ocasiona nessa bebida, né? Isso é o que é o mais interessante de entender, o que está por trás disso. Nós temos uma combinação muito interessante de dois fatores, terroir e saber fazer, né? Então, primeiro, terroir Cerrado Mineiro, ele é formado por solos latossolos, né, que são solos pobres quimicamente, porém ricos fisicamente. Então, a característica física do solo do Cerrado é muito propícia para um bom crescimento das plantas. Ele varia, tem uma boa distribuição entre argila e areia. Então, aqui a gente consegue, por essas características físicas do solo, ter um crescimento de raiz muito positivo e também uma circulação da água, do fertilizante que vai ali. Então, o solo do Cerrado é um ambiente muito propício para a produção de café. Segundo a altitude do nosso terroir, ela varia oficialmente aí de 800 a 1.300 metros, mas a maior parte da produção de café do Cerrado está entre os seus 900 e 1.200 metros de altitude, e a altitude a gente sabe que ela é intrinsecamente ligada ao processo de obtenção de cafés de qualidade, porque à medida que você aumenta a altitude, você consegue ter ali uma maturação um pouco mais lenta, uma formação de açúcares mais completa em função
dessa altitude, dessa menor insolação, vamos dizer, dessa combinação de temperatura que é proveniente da altitude. A nossa temperatura média também é uma temperatura média muito interessante para a produção de café, está na casa dos 22 graus Celsius, né? E a questão da distribuição das estações climáticas, esse talvez seja um dos fatores em termos de terroir mais significativos, porque a gente tem aqui nesse período de janeiro, né? De dezembro a março, novembro a março, um período de chuva muito satisfatório, geralmente, né? Aqui eu estou colocando, lógico, numa condição de regra, né? A gente pode fugir à regra, porque hoje a oscilação climática é grande, mas, em geral, a gente tem esse período agora muito positivo com chuva, né? Janeiro agora choveu absurdo aqui no Cerrado, né? Quase 400 milímetros já marcando de chuva, em algumas regiões até mais que isso. E esse período de chuva é quando a planta está se desenvolvendo, né? O fruto desenvolvendo, a planta, né, desenvolvendo, então precisa de chuva, água e sol. E aí, quando a gente vai colher o café, aí que está uma das grandes mágicas desse terroir Cerrado Mineiro, é que nós temos praticamente a ausência de chuva, uma umidade relativa do ar muito baixa, o que favorece, né, então, essa secagem do café quase que a pleno sol, e com pouquíssimo desenvolvimento de fungos, né, indesejáveis, fermentações indesejáveis, fenólicas, provenientes da umidade, da chuva durante a colheita, né? Definitivamente, colheita de café com chuva é algo que não combina, é algo complexo quando acontece. Como aqui a gente não tem, invariavelmente, chuvas durante a colheita, a gente tem essa bênção, né, natural desse terroir. Então, estações climáticas mais organizadas, mais bem definidas, altitude, solo, relevo plano, né, esse relevo que favorece a mecanização, e a mecanização é uma grande amiga do produtor, né, e do trabalhador também, porque ela favorece muito a melhoria dos processos, eu consigo padronizar melhor os processos, eu consigo, né, montar uma linha mais coerente para ter repetitibilidade de processo de qualidade. Então, tudo isso, né, esses fatores do terroir, combinados com o saber fazer do produtor, e o saber fazer do produtor do Cerrado Mineiro é o saber fazer da atitude, né? Quando a gente fala café produzido com atitude, não é o café que tem atitude, é o produtor que tem atitude. Ele está por trás. E o que é essa atitude? É o foco em inovação, empreendedorismo, gestão, tecnologia, cabeça aberta, né, para poder descobrir o novo, né? Então, esse conjunto, né, terroir e saber fazer, resulta nessa bebida que eu diria que a gente ouve, né, de alguns compradores a expressão: o Cerrado é o one-stop shop para café, né? A primeira parada de compra, né, do comprador no Brasil é o Cerrado, porque aqui ele tem na prateleira, ele consegue encontrar volume, qualidade, consistência, diferenciação. Também temos exclusividades, né, aqueles microlotes que alguns produtores produzem para poder ter uma bebida mais exótica. Então, de fato, é uma prateleira completa de sabores, que continua avançando, né? A gente tem essas características básicas que eu falei de qualidade, elas avançam também para o floral, para o frutado, né? A fermentação induzida agora traz essa possibilidade. Então, é mais ou menos isso, Virgínia, essa combinação de terroir e saber fazer. E, Juliano, como qualquer denominação de origem, né, a gente vê que o Cerrado Mineiro tem essas grandes potencialidades, né, e a tecnologia é uma delas, mas a gente sabe também que implementar a tecnologia é um sonho, mas também é sempre um grande desafio, né? Cada máquina de colheita que você coloca numa lavoura, você tem que ter um grande conhecimento para evitar, né, deixar café no chão, enfim, né? Tem toda uma questão técnica que acaba ficando por trás aí dessa história. E aí a gente vê que as potencialidades vêm também com bons desafios aí por trás. E aí tem que ter um bom suporte técnico, uma boa extensão rural, enfim. Como que vocês trabalham essas questões, né, na região de você aí, na região do Cerrado Mineiro?
Perfeito. Sem dúvida, a tecnologia tem que ter o fator humano presente, né? Não adianta eu pegar a melhor máquina, o melhor trator, a melhor colhedeira e colocar na mão de uma pessoa despreparada, ou mesmo uma excelente infraestrutura de terreiro, sem ter uma equipe treinada e assim por diante. Então, aqui a gente tem uma estrutura de capacitação muito interessante e com vários atores atuando, né? Eu diria que o principal projeto de extensão é o Educampo, o Educampo Café, que é um projeto do Sebrae, que nasceu lá nos idos de 2005, 2006, por aí. E o Educampo ele está sempre hospedado, né, dentro de uma cooperativa ou de uma associação. Aí ele capacita um agrônomo para que esse agrônomo tenha um grupo de 15 a 20 produtores que eles vão ter esse acompanhamento agronômico mensal e vai ter a troca de informação entre as fazendas do grupo, os produtores do grupo. Eles fazem um benchmark constante do que está acontecendo numa propriedade, o que está acontecendo na outra propriedade, né? Da gestão de custos, da gestão tecnológica, tem dias de campo na fazenda de um e de outro, e aí também eles cruzam informação entre os grupos, né? Hoje são dezenas de grupos que existem aqui, tem Patrocínio, Carmo, Paranaíba, Monte Carmelo, Araxá, São Gotardo, toda a região tem grupos de Educampo. Então, o Educampo é um modelo muito bem sucedido de extensão, de acompanhamento e apoio do produtor para que ele implemente uma boa gestão financeira e também tecnológica. Também existe o Senar, que é um órgão ligado ao Sistema S, que também fornece dezenas de cursos, né, de forma gratuita, e aí são mobilizados as turmas, né, para poder treinar principalmente a mão de obra básica, né? Então, o operador de colhedeira, o operador de terreiro, de lavador, classificação, todo esse pessoal aí é muito bem treinado pelo Senar, então essa mão de obra básica. As cooperativas também promovem uma série de treinamentos, né? Vou citar aqui a Expo Café, por exemplo, ela promove a Jornada da Qualidade, né, que é uma jornada para a produção de pós-colheita, né, para a produção de café especial, que começa ali por volta de março, abril, e vai até o final do ano a jornada da qualidade, acompanhando o produtor desde o pós-colheita até o mapeamento da bebida daqueles produtores. Então, não só a Expocarcer, mas todas as cooperativas do nosso sistema, praticamente, que são 7 cooperativas, possuem alguns planos de capacitação, né? E o Sebrae tem outras linhas também que ele fornece. Então, eu diria que, Erickson, nessa parte de capacitação, sempre tem, claro, que evoluir, mas, assim, nós estamos muito bem servidos, sabe? O produtor da região está muito bem servido de opções de como ele capacitar ele mesmo, a sua equipe e toda a sua mão de obra. Juliano, voltando um pouquinho naquela entrega para o consumidor final, eu tenho acompanhado, principalmente para o café, isso tem acontecido bastante, o consumidor ele está cada vez mais exigente, a gente não pode falar mais que isso é uma coisa que vai acontecer, né? O consumidor ele já quer saber da onde que vem esse produto, que forma que ele é feito, enfim, rastreabilidade é uma pauta ativa no agronegócio, e no caso do café a gente sabe que além todo método de produção que você já explicou para a gente, tem muita história por trás de tudo, né? Café, ele é história, é conexão, enfim, e vocês batem bastante nessa meta também, né, de mostrar para o consumidor final que ele tem acesso a todas essas informações. Como tem sido esse trabalho de rastreabilidade que vocês têm feito com o Café do Cerrado? Perfeito. A rastreabilidade está diretamente ligada ao nosso posicionamento de comercializar os cafés com denominação de origem, né? Com certificação de origem. Então, é mais uma ferramenta que vai embutida nesse pacote. Nós temos um sistema de rastreabilidade próprio, né, que foi desenvolvido aqui mesmo pela federação. O sistema que está em vigência, nós começamos ele em 2012, né, promovendo melhorias ao longo desses anos aí. E o nosso sistema ele leva informações, fotos da propriedade, do produtor, história do produtor, características da propriedade, características do café que foi certificado,
na qualidade, o laudo de qualidade, a geolocalização daquela fazenda. E tudo isso é possível de ser acessado para esses cafés que recebem o selo da região. Então, tanto o café verde quanto o café industrializado tem o QR Code, que quando a gente começou era um código de barra, né, aquele antigo forma de acessar informação. E aí, logo quando veio o QR Code, nós migramos, né, o nosso selo para o QR Code, e no início era difícil de explicar, né? O que é isso, né? E hoje não, hoje, principalmente depois desses 2 anos de pandemia, hoje é normal você chegar na cafeteria, no restaurante, e acessar o cardápio daquele lugar pelo QR Code, né? Então, hoje essa tecnologia já é mais conhecida pelos consumidores, de forma geral, e está ali disponível, né? Então, é um grande diferencial que a gente fornece para o torrefador e para o consumidor. Hoje, a nossa plataforma tem mais de 1.000 propriedades dentro dessa plataforma, todas elas com os dados, né, dos produtores de forma detalhada, e disponível para esses cafés que recebem o certificado levarem essa informação. Porque para o comprador, né, e para o consumidor, correr atrás dessa informação sem ter essa organização por trás é muito difícil, né? Para quem está no Brasil já é difícil, imagina para quem está lá fora, né? Você está lá na Alemanha, comprando café do Cerrado aqui, de algum comprador no Brasil, como que você vai ter uma informação completa desse café se não for pelo próprio produtor? Porque a informação que a gente fornece é a informação que a gente coleta direto do produtor, né? A gente tem um departamento aqui para cuidar disso, né? O nosso departamento de denominação de origem tem 2 pessoas full-time para cuidar dessa gestão dessa informação, né? Então, é um trabalho muito grande que é feito junto com as cooperativas e associações, né? Nosso departamento trabalha em consonância, em alinhamento com as cooperativas e associações para fazer esse cadastramento constante do produtor, atualizando o banco de dados desse sistema, para que a gente leve essa informação com a maior garantia possível. E aqui no Cerrado, a federação, né, o nosso sistema é quem tem mais, vamos dizer, condições de oferecer essa informação. Então, é o café que vai com uma gama de informações, né, com uma gama de dados, né, que podem ser utilizados aí pelos compradores e consumidores. Bom, Juliana, a gente está chegando, né, aos finalmente aqui da nossa entrevista, mas essa questão da rastreabilidade é uma coisa que a gente sempre acaba quebrando a cabeça dentro do agronegócio. Afinal de contas, né, sempre nos é cobrado, né, do nosso setor mais informação, cada vez mais informação, enfim, a gente tem que estar sempre ali em dia, né, com o que o consumidor final está procurando. Só que o setor passa por dificuldades e desafios ao longo, né, da safra. E será que o consumidor final está atento a essas dificuldades que a gente passa, né, dentro do setor? A gente diz isso porque, né, a gente passou por uma geada, né, recentemente, uma forte geada. Patrocínio aí, que é a maior produtora de café do Brasil, teve muita dificuldade. E nem a gente não sabe se o consumidor final recebe esse tipo de informação. A gente sabe que o consumidor final vai exigir qualidade com geada, sem geada, com chuva, sem chuva, enfim. Como é que você coloca isso na balança para o produtor, né, ter consciência desse movimento do consumidor final e, ao mesmo tempo, o consumidor saber que cafeicultura não é um mar de rosas, né? A gente passa aí diversas dificuldades até ter uma boa xícara de café ali para a gente tomar. Como é que a gente coloca na balança essas questões? Olha, Erickson, aí você tocou num dos grandes gargalos, que é comunicação, né? Então, eu diria que o consumidor não tem um nível de informação ainda tão completo, tão satisfatório quanto poderia ter, né? Assim, o agro como um todo, um dos grandes desafios do agro como um todo é a comunicação, é o consumidor entender a complexidade dessa cadeia de forma simples, né? Lógico que a gente não quer complexar as coisas também, né? Não é esse o objetivo,
mas que ele tem assim, essa clareza de que o trabalho do produtor é uma fábrica a céu aberto. Então, o ano passado, a gente passou aqui por um episódio de geada e seca muito agressiva ao mesmo tempo, dentro do mesmo ano, dentro da mesma safra, que vai ter consequências para essa safra e para safras futuras. E o consumidor sabe disso? Muito difícil. A grande massa de consumidor ter acesso a esse tipo de informação, por mais que a mídia esteja noticiando, não são coisas que o consumidor acompanha tanto. Então, é um desafio para nós, em conjunto com vocês, que são especialistas em mídia, em comunicação, levar cada vez mais essa informação para eles de uma maneira que eles participem mais da cadeia, vamos dizer assim, porque, afinal de contas, o café é a segunda bebida mais consumida no mundo, né? Então, está presente no dia a dia das pessoas. Então, ainda mais nesse momento de aumento de custo, para que ele compreenda o motivo desse aumento de custo, né? Nós não estamos simplesmente cobrando mais caro no café, é uma dinâmica de mercado que acontece, de escassez de insumo, de dificuldades logísticas, de seca, geada, tudo isso culmina nessa subida de preço que houve, mas não significa que o produtor está ganhando mais dinheiro, né? Muito pelo contrário, os custos aumentaram assustadoramente. Então, essa informação é muito importante para que ele assimile esse aumento, né, na ponta, na gôndola, ou na cafeteria, na xícara, enfim, e consiga entender o desafio que é produzir café, né? A dificuldade que o produtor passa, o grau de tecnologia, o investimento que envolve, né? Hoje, para você plantar 1 hectare de café, ultrapassa os R$30 mil, né? Para você, até que você começa a colher. Então, é um alto investimento, um compromisso muito grande que o produtor faz, por isso dessa necessidade de que o consumidor entenda esses desafios que o produtor passa. E, Juliano, para a gente encerrar, eu queria falar justamente disso com você, relembrar um pouquinho, né? Porque no ano passado, o Cerrado Mineiro também foi uma das áreas atingidas pela geada, chamou muito a atenção, pegou todo mundo de surpresa. Eu faço meteorologia, eu sou especialista em cafeicultura e em previsão do tempo. Eu fiquei surpresa quando eu comecei a receber os relatos, porque na teoria não é uma região que é para sofrer com esse tipo de impacto, né, Juliano? O frio foi muito intenso, enfim, patrocínio na época, inclusive decretou calamidade pública, porque a economia da região toda gira em torno da cafeicultura, foi um problema muito sério, mas voltou a chover, né? Eu espero que no Cerrado, é isso que eu vou te perguntar, se no Cerrado as chuvas também são positivas. Você já falou para a gente que choveu bastante em janeiro. O que eu queria entender é o seguinte, né? Como é que estão as condições por aí hoje, né? Como é que está essa reta final de desenvolvimento para 2022 e se essa chuva que chegou está beneficiando, ajudando um pouquinho a empurrar já a safra de 2023? Como é que está a condição aí para vocês? Virgínia, realmente a região não é típica, né, a ocorrência dessa geada, dessa agressividade como foi. A última ocorrência de um nível de agressividade maior tinha sido em 1994, mas com o volume de hectare que atingiu essa geada, que ultrapassou aí os 70 mil hectares, né, em diferentes níveis de dano, essa foi a primeira. O impacto é muito grande e ele é para essa safra e para algumas safras futuras, né? Porque você teve arranquio de lavoura, você teve muitas podas agressivas, né? Recepe, escaletamento. Então, a nossa aposta, né, ela está bastante alinhada com a Conab. A Conab soltou 2 semanas atrás a sua estimativa de safra para esse ano, que está na casa, para o Cerrado Mineiro, na casa das 4,8 milhões de sacas, alguma coisa nesse sentido. O ano passado fechou em 4,7 milhões, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente deve repetir mais ou menos um ano de baixa, em decorrência dessa quebra pela geada, que vai demorar um pouco a recuperação, né? Porque o produtor... alguns que arrancaram não plantaram outra lavoura ainda, né? Uhum. Teve uma diversificação também, plantou soja, plantou milho, e a seca. A geada foi pontual em alguns locais,
mas em grande parte do Cerrado Mineiro, e a seca não, a seca foi na região inteira. Então, as regiões irrigadas sofrem um pouco menos, né? Araguari, Monte Carmelo, Indianópolis, né? Aquele território irrigado ali sofre um pouco menos, já quem está no sequeiro sofre muito o efeito da seca. Então, esse conjunto de fatores vão levar a uma produção menor. Isso é uma coisa que nós estamos realmente percebendo no campo e já tem esse levantamento oficial da Conab, que também indica essa quebra. Está se consolidando, né, Juliano, o problema? Está se consolidando, infelizmente. Bom, cafeicultura é isso, né? Indústria a céu aberto, está suscetível a esse tipo de situação. A gente espera as melhores condições possíveis, a gente está sempre torcendo aqui, né, para que as melhores condições para os nossos queridos produtores rurais do Brasil todo. A gente vê diversas dificuldades acontecendo em outras regiões do Brasil, Minas Gerais acabou acontecendo aí na região cafeeira, mas são coisas que acontecem, né? A gente vê aí que a resiliência está acima de tudo. O nosso setor do agronegócio, a gente vê muito isso, né? As pessoas não desistem, as pessoas têm esperança e têm muita vontade em continuar nas funções que elas exercem, seja na cafeicultura, seja em qualquer outra área do agronegócio. Então, agradeço aqui a participação do Juliano aqui conosco. Juliano, muito obrigado pelas suas informações, portas abertas, sempre que precisar, conte conosco aqui no site Notícias Agrícolas. Muito obrigado, Erickson. Foi um prazer esse bate-papo aí com vocês e é muito assunto, né? A gente fica sempre à disposição também para novas rodadas aí de bate-papo. Obrigado, Virgínia. Obrigada, viu? Isso que eu ia te falar. Obrigada aí pela parceria. Já tem um tempinho aí que a gente vai trocando figurinha. Qualquer novidade que tiver por aí, que você achar que é legal, qualquer problema também que você acha que a gente precisa reportar, porque a gente, com o Café em Prosa, Juliana, a gente tem muito essa pegada de tentar levar um pouco mais de informação para o meio urbano também. E aos pouquinhos a gente está chegando lá. Conte comigo, conte com o Erickson. Notícias Agrícolas está de portas abertas, você sabe disso. Obrigada, meu querido. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Encerramos aqui, então, mais um episódio do Café em Prosa Podcast. Vale sempre lembrar, ressaltar, né, para que vocês nos sigam em todas as redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram e no YouTube. A gente disponibiliza os nossos podcasts em 2 formatos, né, o formato vídeo, para você assistir no YouTube. Você está com uma internet boa, um Wi-Fi ligado, ou está no cabo, enfim, você consegue assistir no YouTube sem grandes problemas. Então a gente sempre pede para deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Você está no campo, está se deslocando, né? Está numa viagem, aí a internet não está tão boa assim, faz o download do nosso querido podcast lá no Spotify. Você baixa a versão apenas áudio e escuta no momento que for mais agradável, né, sem precisar usar aí, né, os planos de dados, né, deixa o plano de dados para os momentos importantes. O podcast você consegue ouvir sem gastar aí o plano de dados, você baixa ali com antecedência e escuta na hora que você quiser, né, na hora que achar melhor, naquele momento de descontração, ou até mesmo na lavoura, por que não, né, no meio do dia de trabalho. Enfim, fica aí à vontade para escutar o nosso podcast da maneira que achar melhor. Agradecer mais uma vez aqui a presença da minha colega de sempre, Virgínia Alves. Obrigada, Erickson. Obrigada para todo mundo que acompanha o Café em Prosa. Aquele agradecimento de sempre. O setor tem andado junto comigo aqui no Notícias Agrícolas e a gente vai junto no Café em Prosa aqui no NA. Vamos em frente. Até a próxima.